uma oportunidade renovada nós estarmos aqui à frente. Muitos dos irmãos sabem que a nossa dificuldade em relação à nossa voz, por isso que nós deixamos de algum tempo já de darmos aula, porque em pouco tempo a nossa voz some. Por isso eu peço paciência dos irmãos, se algumas vezes vocês não conseguirem entender, o Espírito Santo vai aclarar para vocês. Queria que vocês abrissem as tuas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, lá no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Assentados mesmos, porém reverentes, ouçamos o que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã. Diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus, e alijavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Ainda lhes perguntaram: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens se esforçaram com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, que não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Bondoso Deus, amado e eterno Pai, nós te somos, Senhor, imensamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez, estarmos na tua casa nesta manhã, nesse teu lindo dia, para mais uma vez te adorarmos, glorificarmos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por este texto que acabamos de ler, e te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha comunicar-se conosco, dando-nos a mensagem que nós tanto precisamos. Fica sempre conosco, com a tua igreja, é o que nós pedimos, hoje e sempre. Amém. A história de Jonas é uma história por demais conhecida.
Creio que não tem ninguém aqui nesta manhã que não conheça essa história. E no desenrolar dessa história, nós encontramos e observamos que a atitude do profeta, ele faz nos lembrar a resistência que muitos de nós, crentes, temos e fazemos relativos ao propósito divino de evangelizar. A falta de compromisso com o ide de Jesus. Jonas, assim como muitos de nós, foi comissionado por Deus para uma missão toda especial. A missão de dar um recado de misericórdia para a cidade de Nínive. Ela estava sendo ameaçada de sofrer o castigo divino por causa dos seus atos, por causa dos seus pecados. Logo no início da narrativa, ali no versículo 2, nós vemos a expressão do Senhor que diz: dispõe-te, Jonas. Essa ordem, dada ao profeta lá no Antigo Testamento, é a mesma ordem que o Senhor nos dá hoje. Devemos nos colocar à disposição do Senhor. Devemos nos dispor a levar a mensagem de Cristo a todos aqueles que nos rodeiam, aqueles com quem nós temos participação, com as pessoas desta cidade, com as pessoas deste país. Nós devemos ter essa disposição para realmente termos dentro de nós a necessidade e o desejo de obedecer a essa convocação. Precisamos fazer o trabalho para o qual nós fomos comissionados, com coragem, com zelo e com amor. Infelizmente, falta-nos, às vezes, amor para com os perdidos. Muitas vezes nós esquecemos de que realmente nós precisamos estar envolvidos com a obra da evangelização. O texto que nosso irmão acabou de ler, o texto do Evangelho de Marcos, é a convocação de Jesus para as nossas vidas. E ali ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É interessante que nós temos que entender que cada ser humano, independente de ser crente ou não, está implicado na morte de Jesus Cristo. Um dia cada homem terá de enfrentar essa realidade. Há uma coisa engraçada com as estatísticas. As estatísticas dizem que se você está com os pés na geladeira e com a cabeça no freezer, a temperatura média do teu corpo está ótima. Porém, você está morrendo pelos dois lados. Então a estatística serve para medir algumas coisas, mas algumas vezes elas são falhas. Há, porém, uma estatística que não falha. Há uma estatística que diz assim: 100% dos homens, no sentido genérico, morrerão. Todos vão morrer. Ninguém pode escapar desse encontro. Portanto, é bom que cada um de nós faça a si mesmo certa pergunta que Pôncio Pilatos fez há um tempo atrás, mais de 2000 anos. Pôncio, quando teve este encontro, ele fez a seguinte pergunta a ele, e que nós deveremos fazer: que farei então de Jesus chamado Cristo? De igual modo, todos nós, crentes, somos responsáveis pela evangelização do mundo. A Bíblia diz: ide por todo mundo. Desculpe. Ide por todo mundo. Nós somos responsáveis. O Senhor disse que nós temos que fazer, cada um dos filhos de Deus, individualmente, cada um de nós, temos uma parcela da responsabilidade nessa obra. A ordem de Cristo é contigo, é comigo, é conosco.
cada crente será julgado pela atenção que deu a esta ordem. Fique, contudo, entendido que não se trata aqui de uma ordem eminentemente geográfica. Nós não precisamos sair aí, ser missionários aí necessariamente em terras estrangeiras. Mas cada crente precisa ser possuído dessa disposição missionária. Há um livro escrito por J. Christian Weiss, ele fala sobre a obra missionária no mundo, e há um momento lá que eu destaquei, que ele diz assim: estou plenamente convencido de que a maioria dos crentes não se importa com a vontade de Deus acerca de sua vida. Nós ouvimos domingo passado, domingo retrasado, o pastor Fernando perguntando aqui qual o fim do homem, né? Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta do nosso catecismo, né? Nós estamos aqui para glorificar e gozar a Deus para todo sempre. Porém, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar que só Jesus Cristo salva. E que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Nós temos medo de falar essa palavra, você vai para o inferno. Há poucos dias nós estávamos numa reunião de pequeno grupo e foi lançada a seguinte pergunta: cite algumas pessoas do seu relacionamento que você observa características de Jesus Cristo. E algumas pessoas foram fazendo as pessoas que você observava. E a gente começa a perceber que as pessoas encontram bondade nas pessoas, características de Jesus Cristo que mais se assemelham àquela pessoa com Jesus Cristo. E no final, uma das pessoas fala assim, algumas pessoas falavam assim: ele não é crente, ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não é crente. Eu fico preocupado com esse tipo de conduta, que olha para essas pessoas, e a pessoa não é crente, e o que você tem feito? Esta pessoa vai encaminhar-se, se não encontrar com Jesus Cristo, vai encaminhar-se para o inferno. Não existe outra saída. Essa disposição missionária Jonas não teve. Essa característica de atender à determinação de Deus com coragem, zelo e amor, infelizmente Jonas não teve. Então, nós precisamos nos dispor a fazer a vontade do Senhor. Quando Jonas, Deus o convocou, a primeira coisa que ele fez, ele se dispôs, mas foi para fugir. Foi para fugir. E quando nós lemos o texto, críticos que somos, nós imaginamos e já criticamos o Jonas. Mas condenamos, logicamente, essa atitude. Mas quantas vezes nós também agimos assim? No boletim de hoje tem uma convocação e um desafio que o pastor colocou lá no final, que brevemente nós vamos ter aqui, para não falar, deixa eu ler exatamente como está aqui. Jesus te desafia. Jesus não nos chamou para sermos cristãos nominais, mas atuantes em sua obra e em seu corpo, que é a igreja. Brevemente teremos novas eleições para diáconos e precisamos de voluntário. Aceite o desafio. Aí uma convocação. Muitas vezes nós também somos chamados, somos desafiados a fazer alguma coisa, mas assim como Jonas, embarcamos no navio das desculpas, no navio do não posso, no navio do que eu estou ocupado. Jonas, para fugir da presença de Deus, diz o texto, pagou. Ele foi para Jope, de Jope ele encontrou o navio, pagou a sua passagem para fugir, pagou um preço alto para fugir, e pagou um preço muito mais alto para voltar, e teve que arcar com as consequências da sua escolha. Na continuação dessa história, nós observamos que Deus mandou um forte vento e fez-se uma grande tempestade. Que lição nós podemos tirar deste texto, deste assunto? Que a desobediência leva sempre as pessoas às águas agitadas. A desobediência às ordens divinas faz com que você encontre turbulências na sua vida.
A Bíblia está cheia de manuais para a felicidade. Nós já ouvimos aqui muitos pastores pregar sobre alguns manuais de felicidade. Salmo 1 é um manual de felicidade para o crente. Mas eu quero dizer para vocês um grande manual, e vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas cheguem nas suas casas, pegue o manual para uma felicidade efetiva. Pegue o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio tem 68 versículos. Não precisa decorar os 68 versículos. Ele tem 14 versículos primeiros 14 versículos falam da felicidade daquele que é obediente à ordem divina. 14. Para 68 faltam 54 versículos que tratam da desobediência. Tratam das desobediências, tratam das dificuldades, tratam das tempestades que ocorrem na nossa vida quando nós somos desobedientes à ordem divina. A desobediência sempre leva às águas agitadas. Jonas quis fugir do centro da vontade de Deus e foi cair no centro do ventre de um peixe. Que ilusão! Imaginar que você pode fugir da presença de Deus. Corremos sempre um risco quando ousamos desobedecer ao chamado divino, pois o Pai tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano definido e tinha também para Jonas. Nós nem sempre sabemos e nem sempre é fácil entender os caminhos que o Senhor traça para as nossas vidas. Muitas vezes é necessário fazer como o profeta Abacuque, no capítulo 2 do livro de Abacuque, quando ele sobe a torre de vigia para verificar e descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes precisamos sair da nossa vida agitada, desse nosso ativismo, para poder ouvir a voz do Senhor e descobrir qual é a nossa Nínive. Qual é a nossa Nínive, para que possamos evangelizá-las. A nossa Nínive pode ser a Conchinchina, pode estar na Conchinchina, ou pode ser a casa vizinha, ou pode ser mesmo a pessoa que mora dentro da sua casa, ou pode ser mesmo a pessoa que dorme com você. Qual é a pessoa? Quem é? Qual é a tua Nínive? Você tem que sair desse ativismo e procurar quem você é responsável. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo sangue daqueles que são condenados, que tiveram a oportunidade de estar conosco e nós não o evangelizamos. Como disse o ex, ele diz assim: nós não nos responsabilizamos, nós não nos preocupamos com a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é a missão da nossa igreja. A missão do crente é anunciar que só Jesus Cristo salva, e fora dele resta o inferno. Resta o inferno. E nós douramos a pílula. Quando nós deixamos de cumprir a missão, Deus nos trata como filhos desobedientes. Com amor, zelo, mas como filhos desobedientes. A ordem é de dispor-se nas mãos do Senhor. Quando damos o primeiro passo, Deus derrama sobre nós o seu poder, e cheios desse poder, poderemos falar com intrepidez a mensagem das boas novas, e para aqueles que estão prestes a embarcar no navio da perdição. Se avançar um pouco mais pelo texto, vai verificar que o navio estava numa bagunça, estavam jogando coisa, o navio estava pronto a se despedaçar. E eles descem ao porão do navio e encontram Jonas dormindo, despreocupado, dormindo. Apesar da tempestade, apesar dos marinheiros estarem cheios de medo, Jonas dormia profundamente. Em algumas versões do texto original, diz que ele roncava. De tão profundo ele estava, e o navio estava a ponto de sossobrar. Espiritualizando o texto, podemos trazer a seguinte: quantos lares hoje estão enfrentando tempestades? Quantas pessoas com medo, precisando aliviar o peso de suas vidas? E crentes
que fazem parte do seu mundo, encontram-se dormindo no porão do comodismo, embalados pelo sono da indiferença. Quantos? Há vários hinos no nosso cenário que falam exatamente sobre isso, da nossa indiferença. Há um pastor na igreja presbiteriana de San Diego, ele tem um trabalho muito grande em termos de comunicação, de compartilhamento, e ele tem um grupo de pessoas que são treinadas para compartilhar a sua vida com outras pessoas. E ele usa, eu não posso dizer que ele copiou de mim, porque seria muita pretensão, mas durante muitos anos, eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre coloquei uma linha divisória, e quem assistiu às minhas aulas, muitas vezes eu as repeti. Há uma linha divisória que separava justos de perdidos. E na linha divisória, antes da separação, eu sempre colocava assim, muitas pessoas boas, bons pais, bons esposos, boas mulheres, boas mães, bons cidadãos, tudo muito bom do ponto de vista secular, porém, abaixo da linha da salvação. Porque a linha da salvação não são pelos méritos, nós somos salvos pela graça. Muitos ficavam ali. MacPherson diz assim, a linha entre hell e heaven, entre céu e inferno. Aqueles que estão abaixo da linha, estão indo para o inferno, a passos largos para o inferno. E outra coisa que ele fala, quantas pessoas, amigos teus, do seu relacionamento, que um dia, ele cria a seguinte figura, a figura de duas escadas, uma escada subindo e ao mesmo tempo uma escada descendo. Você subindo para o céu e algumas pessoas descendo, e falou, oi Edson, descendo. Você não me falou de Cristo? E ele saindo para o inferno. É uma figura para chocar, é uma figura para nos atormentar. O sangue dessas pessoas, diz o texto bíblico, será requerido das nossas mãos. Jonas dormia profundamente, enquanto o navio estava sossobrando. Sono da indiferença. Quantas pessoas estão indo para esse terminal, com esse desleixo, com as pessoas não se preocupando com a sua vida? No versículo 6 até o versículo 8, encontram-se 6 perguntas que é feito para Jonas. O que se passa contigo? Está agarrado ao sono? Que essa pergunta nunca seja feita a nenhum de nós. É bom nós permanecermos bem acordados, atentos aos sofrimentos do próximo, cumprindo assim o nosso dever de cristão autêntico. Nós temos que nos envolver, nós temos que nos preocupar. Nós não precisamos evangelizar o mundo todo, porque geograficamente nós não podemos, mas nós temos responsabilidade com alguém na nossa casa. Nós temos bem próximo. Vamos parar um pouquinho e pensar. Tem alguém dentro da minha própria casa que não conhece a Jesus? Conhece mesmo? Não o do crucifixo, não o da história, mas o Jesus Salvador. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Na tua casa não tem ninguém? Você conhece profundamente Ele? Você tem certeza da salvação dEle? Nós temos que nos preocupar com aqueles com quem nós temos contato, se vão ou não para o céu ou para o inferno. Essa pergunta, ela é tormentosa na nossa vida. Qual é a tua ocupação? Diz o capitão a Jonas. Essa pergunta é bem própria para crentes que estão colados nos bancos da igreja, sendo meros espectadores, ocupados em criticar, em murmurar. Que não seja essa a nossa ocupação, pois o verdadeiro crente não encontra espaço para esse tipo de atitude. A outra pergunta é, de onde você vem? De onde você vem? Muitas vezes as nossas atitudes, o nosso linguajar, provocam essa pergunta.
Há muito tempo atrás eu preguei aqui nessa igreja as características do crente. E uma das características do crente é que ele tem um novo nome, ele tem uma nova roupa, ele tem um novo falar. Usei o texto lá da tribo de Efraim, que ele não conseguia pronunciar determinadas palavras, tem um sotaque cristão. De onde você vem? Qual é o teu sotaque? Qual é o teu linguajar? Um cristão, queira ou não, está sempre exercendo influência. Ele é um testemunho, ele é reconhecido em todos os lugares. Recentemente eu fui dar uma corona para o Luizinho. Estava conversando no caminho com ele. Falei, olha Luiz, nunca vi no teu condomínio, mas em todos os condomínios que eu entrei aqui eu sou conhecido. O Edesoi é conhecido, não é pretensão, mas eu sou conhecido. Chegando, conversando, falei, o teu é único. Chego ali e vou me cadastrar. Quando começo a cadastrar, a pessoa fala, eu te conheço. Você é da igreja tal, você é tal. O Luiz falou, porra, realmente confirmou aquilo que você falou. Eu falei para o Luiz, você pode não conhecer as pessoas, mas as pessoas te conhecem. De onde você vem? Qual é a tua língua? Qual é a tua terra? Devemos ter os pés firmes na terra, que Deus nos separou para a nossa atitude. De que povo és tu? É a pergunta que ele faz. Nós somos do povo de Deus. E como membros, como participantes desta população divina, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, temos responsabilidade para com aqueles que estão morrendo, estão caminhando a passos largos para o inferno. É nossa responsabilidade pregar a Jesus. É nossa responsabilidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você é salvo pela fé, pela graça, pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Todos nós, é dada essa incumbência. Ide por todo mundo. Quem crer, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. O Salmo 100 começa dizendo assim, servi ao Senhor com alegria. Esta é uma determinação para nós. Que nós possamos estarmos dispostos na mão do Senhor, para fazermos a obra que a nós compete. Os anjos queriam, mas Deus deu a nós, homens falhos, que é anunciar Jesus ao mundo. O mundo está carente. Há muita coisa enganosa. Há muita aparência de salvação. As pessoas, até dentro da igreja, estão confundindo as coisas. Então precisamos mais claramente anunciar que sem Jesus o mundo está perdido. Sem Cristo todos estão perdidos. Esta é uma verdade que nós não gostamos de enfrentar. Ela nos atormenta. Mas o fato independe de você concordar ou não. O fato permanece e os homens estão perdidos. Você crê nisso? Você crê que sem Cristo lhe irão para o inferno? Então saia a anunciar. A mensagem é para você. Não é para o Fernando Lira, não é para o Isaías, não é para o Augusto. São para eles sim, mas são para vocês também, para todos nós. Aqueles com quem nós temos contato, o sangue dele será requerido nas nossas mãos. Que Deus nos ajude a realmente a sermos dispostos nas mãos do Senhor para anunciar ao mundo que a esperança dele se chama Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e seu nome será colocado de Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Que Deus nos ajude a sermos obedientes a esta ordem divina. Amém.